4 filhos, 2 netos e uma coleção de fotografias que registram os momentos felizes do casal Felisberto e Cibele. Mas 3 anos atrás, a descoberta de um câncer na próstata o levou a retirar a glândula, e o apoio da esposa nesse momento difícil foi fundamental. O meu urologista até brincava: você tem uma próstata agraciada. Ele falava essa palavra. E eu achava a maior graça disso. E ele foi um urologista que tratou também meu pai. E em um dado momento o PSA começou a subir muito. O toque confirmou o problema. E fizemos então uma biópsia, né, da próstata, confirmou de novo. Quer dizer, 3 informações importantes para poder caracterizar o problema. Com essas 3 informações nós procuramos então um especialista nesse tipo de cirurgia para poder resolver o meu problema. Eu cobro mesmo, porque ele sempre foi de trabalhar demais e ele tem uma preocupação muito grande com a família e com as obras e com os amigos envolvidos com as obras, mas ele esquece um pouco dele, né? Então a gente tem que, como mulher, eu acho que a gente tem assim, tem que ter esse olhar, né, para poder chamar atenção com carinho e tal, e mostrando que a direção tá indo para um caminho errado, né? Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que em 2016 o país terá 61.200 novos casos de câncer de próstata. A doença é uma das principais causas de morte entre homens acima de 60 anos de idade. E o envelhecimento da população contribui para a maior incidência desse tipo de câncer entre eles. Um estudo realizado no ano passado pela Sociedade Brasileira de Urologia apontou que 51% dos brasileiros acima dos 35 anos nunca se consultaram com um urologista. Para especialistas, esse dado é bastante preocupante, já que o câncer de próstata não tem prevenção. O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento e pode ser realizado através de exames como o PSA e o exame de toque. De 2 em 2 anos eu vou no médico especialista. E você vai também ao médico urologista? Costuma frequentar o urologista? Não, nunca tive nada, nunca fiz operação nenhuma na minha vida, nunca tive problema absolutamente nenhum. Doença nenhuma eu tive. Já teve alguma vez que você foi a um urologista? Já fui. Já fui umas 3 vezes mais ou menos. E já chegou a fazer alguma vez o exame para detectar o câncer de próstata? Rapaz, eu fiz uma coisa pior do que operar. Eu fiz endoscopia urinária, muito ruim. Só isso que eu fiz, mas graças a Deus nunca mais deu problema não. O exame chamado de PSA é um exame de sangue para detectar a presença de uma substância produzida pela próstata. Quanto maiores os níveis de PSA no sangue, maior a probabilidade de um homem ter desenvolvido o câncer. Já o exame de toque retal ainda é motivo de muito preconceito. Existem vários cânceres de próstata, a gente está falando de uma forma geral, em que o PSA, por exemplo, não se eleva. E às vezes você perde esse paciente a chance de fazer o diagnóstico porque não fez o toque retal. O toque retal é um exame indolor, um exame fácil de fazer, com custo zero, em que a mudança de hábito do homem brasileiro cada vez mais está se mostrando que é factível e dá para se utilizar no seu diagnóstico. Essa conjugação é a primeira suspeita para que se possa pensar em câncer de próstata. Um complementa o outro. Os avanços no diagnóstico e tratamento da doença têm levado muitos médicos a oferecerem para seus pacientes a vigilância ativa. Nesses casos, o paciente não faz tratamento nenhum, mas monitora o desenvolvimento da doença regularmente. Essa opção foi oferecida pelo Dr. Maurício ao Felisberto, mas ele optou pela retirada do tumor. A ideia é que os cânceres de próstata que são mais indolentes, ou seja, aqueles que as pessoas poderiam não tratar a priori e serem acompanhados com esse câncer de próstata, que eles fossem somente acompanhados para não ter os problemas inerentes ao tratamento, que são os problemas funcionais, que a gente chama a incontinência e a disfunção erétil. Então, alguns pacientes, né, estão sendo submetidos a esse tipo de acompanhamento, eles devem ser monitorados, eles fazem um exame de PSA a cada 6 meses e eles fazem uma biópsia
por ano. Ou seja, se eles têm um diagnóstico de câncer de próstata hoje em dia, aí daqui a 1 ano eles fariam uma nova biópsia para ver se esse câncer permaneceu o mesmo ou se esse câncer piorou, vamos dizer assim. E se piorou, ele deveria sim partir para um tratamento mais efetivo, que seria uma cirurgia ou uma radioterapia. Alguns tumores incidentais na próstata podem ser acompanhados e, caso venha a crescer, você intervir. Isso não é uma regra geral. É algo que está chegando e que os métodos de acompanhamento cada vez mais vão estar permitindo que a gente faça esse tipo de conduta. Mas ainda é muito restrito. Tem que ter um grande conhecimento do médico e um grande conhecimento do paciente sobre isso. Outro avanço no tratamento do câncer de próstata é o uso de robôs na cirurgia, causando menos prejuízos para os pacientes. Foi essa a técnica utilizada com o Felisberto, que hoje mantém sua vida sexual ativa. E a grande vantagem do robô é que a gente tem uma visão tridimensional. Quando a gente olha no visor, essa visão é tridimensional, igual ou melhor do que a do olho humano. Por que melhor? Porque ela aumenta 10 a 15 vezes a nossa visão. Então a gente, com isso, tem mais detalhamento dos tecidos, tem mais precisão na técnica cirúrgica, e o que está mostrando nos últimos, principalmente 5 anos, novos trabalhos estão saindo, é que a gente tem a possibilidade, por ter mais precisão, visão 3D, e pinças com uma ergonomia melhor, que a gente melhore os resultados funcionais dos nossos pacientes, que vem ser ter menos incontinência urinária, ter mais potência, ou seja, menos disfunção erétil no nosso paciente. Então a minha vida hoje está muito semelhante ao que era antes da cirurgia, bem semelhante, né? A gente não tem assim, um conflito de interesse, nós temos uma vida amorosa igual, uma vida sexual igual. A única coisa que fica diferente é que a partir da hora que você faz a sua cirurgia, você não tem mais o líquido de esperma, isso não sai, não é, amor? Não tem ejaculação. A ejaculação, você tem o orgasmo, mas sem a ejaculação. E como nós já estamos com a nossa família feita, tudo perfeito, já temos até netos, então essa ejaculação para nós não está dizendo nada.